Prepare-se para uma viagem no tempo. Hoje vamos mergulhar de cabeça no berço do pensamento ocidental, a Nossa, filosofia grega, que legal. e para nos guiar nessa jornada. Aham. Temos a companhia da Roberta, nossa especialista em filosofia. Olá, prazer estar aqui. A filosofia grega é muito mais do que um punhado de textos antigos, né? E- Ela moldou a maneira como vemos o mundo a nós mesmos Sim, e deixou um legado que ecoa até hoje. com certeza. E para começarmos, vamos desvendar um mistério Aham. que talvez nem todos saibam a origem da palavra filosofia. Ah, Você sabia que ela vem da união de filia, que significa amor fraterno, isso e mesmo. sofia, que significa sabedoria? Exatamente. Filosofia significa literalmente amor pela sabedoria. Uau! E essa busca apaixonada pelo conhecimento é o que movia os primeiros filósofos. Mas como você bem colocou, essa busca tinha um método, uma forma específica de encarar o mundo. Sim. E para entendermos isso, precisamos voltar para a Grécia Antiga, para o contexto em que essa filosofia floresceu. Ok, então vamos embarcar nessa máquina do tempo. Vamos. O que tornava a filosofia grega tão única? Afinal, outras culturas também tinham suas próprias formas de sabedoria, certo? Com certeza. Mas a filosofia grega se destaca por sua abordagem inovadora. Imagine os chineses com o conceito de yin e yang, buscando a harmonia entre forças opostas. Já os gregos, como Pitágoras, viam a natureza através das lentes da matemática, Nossa. buscando uma ordem, uma estrutura lógica por trás da aparente aleatoriedade do mundo. Pitágoras, o cara do teorema. É ele mesmo. Que figura! E como ele conectava a matemática com a filosofia? Pitágoras tinha uma analogia fascinante para explicar o papel do filósofo. É legal. Ele comparava o filósofo a um espectador nos Jogos Olímpicos. Enquanto comerciantes buscavam lucro e atletas lutavam por glória, o filósofo observava tudo com distanciamento, buscando a verdade por trás do espetáculo. Interessante. É como se o filósofo estivesse em busca de um entendimento mais profundo, sem se deixar levar pelas motivações mundanas. É isso mesmo. E o que podemos aprender com essa postura do filósofo espectador hoje em dia? Acho que essa analogia nos convida a cultivar um olhar mais crítico, a buscar a essência por trás das aparências. Em um mundo inundado por informações, muitas vezes superficiais e manipuladoras, essa busca pela verdade autêntica desprendida de interesses é mais crucial do que nunca. É como se a filosofia nos desse as ferramentas para filtrar o ruído e enxergar o mundo com mais clareza. É uma ótima maneira de ver. E quais foram os principais legados dessa busca por conhecimento dessa filosofia espectadora dos gregos? Boa pergunta. O que eles os deixaram de tão especial? Bom, poderíamos passar horas listando as contribuições da filosofia grega. Nossa. Mas vou destacar algumas que considero cruciais. Primeiro, a ideia de que a natureza opera através de leis universais e necessárias. Pense na lei da gravidade, por exemplo. Certo. Os gregos já intuíam que existiam regras que governavam o funcionamento do cosmos e que essas regras podiam ser compreendidas pela razão humana. Ou seja, eles abriram caminho para a ciência moderna, para a busca por leis que expliquem os fenômenos naturais. Isso mesmo. E que mais? Eles também nos legaram a lógica. A lógica. O estudo do pensamento estruturado da argumentação válida, da distinção entre o verdadeiro e o falso. Uau. Ferramentas essenciais para qualquer área do conhecimento da ciência política, do direito à filosofia. Ferramentas para pensarmos com mais clareza e vigor. É impressionante como os gregos estabeleceram as bases para tantos campos que consideramos fundamentais hoje. Verdade. Mas e a ética política arte? Como os gregos abordavam essas áreas? Para os gregos, essas áreas estavam interligadas. A ética buscava o bom comportamento, a vida virtuosa. A política visava o bem comum, a justiça social. Sim. E a arte era vista como uma forma de expressar a beleza e a verdade. Então, para eles não era só uma questão de pensar, mas de viver de acordo com a razão e a virtude. É esse aí. E como eles conciliavam essa busca por uma vida ética com as emoções e os sentimentos? Essa é uma pergunta muito interessante. E que vamos explorar com mais detalhes na próxima parte do nosso mergulho. Até a pena. Mas já adianto que os gregos não negavam as emoções. Certo. Eles buscavam integrá-las de forma harmoniosa à vida racional através da kalokagatia. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Que gancho. Que curioso para desvendar esse mistério da kalokagatia. E para nossos ouvintes que ficaram com água na boca, não percam a próxima parte da nossa imersão da filosofia grega. Até lá. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa exploração da filosofia grega. Na última parte, falamos sobre a busca pela verdade e o impacto do pensamento grego no Ocidente. Mas como Fabiano bem lembrou, os gregos não se contentavam apenas em entender o mundo,
Eles queriam também construir uma sociedade justa e virtuosa. Exatamente. E por falar em justiça e virtude, você mencionou um termo no final da última parte que me deixou curioso: kalokagatia. O que significa essa palavra tão peculiar? Kalokagatia é um conceito fascinante que encapsulou o ideal grego de excelência humana. É a união de kalos, que significa belo, e agatos, que significa bom. Ser kalokagatos era ser belo e bom ao mesmo tempo, tanto fisicamente quanto moralmente. Então era só beleza superficial. Era uma beleza que vinha de dentro da alma da virtude. Exatamente. Os gregos acreditavam que a verdadeira beleza estava intrinsecamente ligada à bondade e à nobreza de caráter. Um corpo esbelto e forte era admirável, mas sem a virtude, a sabedoria e a justiça era apenas uma casca vazia. Interessante. Essa ideia de unir beleza e bondade me faz pensar na educação dos jovens na Grécia Antiga, como eles transmitiam esses valores para as próximas gerações. A educação na Grécia Antiga era holística, visava formar o cidadão completo tanto física quanto intelectualmente. Eles praticavam esportes, aprendiam música, poesia, retórica, filosofia, tudo com o objetivo de desenvolver o corpo e a mente em harmonia. É como se eles buscassem um equilíbrio, uma sinergia entre as diferentes dimensões do ser humano. E a ética como se encaixava nesse processo educativo? Como eles ensinavam os jovens a serem virtuosos? A ética era central na educação grega. Através de diálogos, histórias, exemplos, os jovens aprendiam sobre a importância da justiça, da coragem, da temperança, da sabedoria. Sócrates, por exemplo, dedicou sua vida a questionar os valores da sociedade, ateniense incentivando as pessoas a buscarem o autoconhecimento e a viverem de acordo com a virtude. Sócrates, o mestre da ironia. Me lembro da sua famosa frase: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele realmente colocava a reflexão como algo essencial para uma vida com propósito, né? Com certeza. Sócrates acreditava que a virtude estava diretamente ligada ao conhecimento. Para ele, ninguém erra por querer. A maldade é fruto da ignorância. Por isso ele ia pelas ruas de Atenas, dialogando com as pessoas, questionando suas certezas e as levando a refletir sobre seus valores e ações. É como se ele estivesse acordando as pessoas para a importância da autocrítica e da busca por uma vida mais consciente e ética. Mas será que todos os filósofos gregos concordavam com Sócrates? Havia outras visões sobre a ética. Sim, a filosofia grega era rica em diferentes perspectivas. Platão, discípulo de Sócrates, também acreditava na importância do conhecimento para a virtude. Para ele, a virtude suprema era a ideia de bem, um conceito abstrato, imutável que representava a perfeição moral. A ideia de bem. E como alcançaríamos essa perfeição moral? Bastava apenas conhecer o bem ou era preciso algo mais? Para Platão, o conhecimento do bem era essencial, mas não era suficiente. Era preciso também praticar a virtude e desenvolver hábitos virtuosos até que a bondade se tornasse parte da nossa natureza. Então não era só teoria, era preciso colocar em prática e incorporar a virtude no dia a dia. Exatamente. É. Aristóteles, outro grande filósofo grego, também defendia a importância da prática para o desenvolvimento da virtude. Para ele, a virtude se desenvolvia através do hábito da repetição de ações virtuosas. E ele destacava a importância do equilíbrio da moderação, do meio termo, entre dois extremos. O famoso meio termo aristotélico. A coragem, por exemplo, estaria entre a covardia e a temeridade, a generosidade entre a avareza e o esbanjamento. E como essa ética, essa busca pela virtude, se conectava com a política na visão dos gregos? Para os gregos, ética e política eram inseparáveis. A finalidade da política era promover o bem comum, a justiça social. E para alcançar esse objetivo, era fundamental que os governantes fossem virtuosos, sábios, capazes de liderar com justiça e discernimento. Então a política não era apenas uma disputa por poder, mas um meio para construir uma sociedade mais justa e próspera. E que tipo de governo eles consideravam ideal para atingir esse objetivo? Platão, em sua obra A República, defendia a ideia de um governo liderado por filósofos reis indivíduos com profundo conhecimento e amor pela sabedoria, capazes de governar com justiça e inteligência. Já Aristóteles, mais pragmático, analisou diferentes formas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, buscando identificar as vantagens e desvantagens de cada sistema. Que interessante. Os gregos já debatiam diferentes modelos políticos, buscando o sistema mais adequado para garantir o bem-estar da sociedade. E a democracia como era vista por eles. Afinal, Atenas foi o berço da democracia, certo? Sim. A democracia ateniense era um sistema inovador para a época onde os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Eles se reuniam em assembleias para debater, votar leis e escolher governantes. Uau! Uma democracia direta sem intermediários. Mas imagino que nem todos podiam participar, certo? Infelizmente, a democracia ateniense tinha suas limitações. Mulheres, estrangeiros e escravos eram excluídos da vida política. Mas mesmo com essas restrições, a democracia ateniense foi um marco na história do pensamento político, um modelo que inspirou diversos movimentos democráticos ao longo dos séculos. É inspirador pensar que há mais de 2000 anos os gregos já experimentavam com a democracia como forma de governo. E qual a principal lição que podemos tirar da filosofia política grega? Acho que a principal lição é a importância da participação cidadã do debate público, da busca
por um governo justo que represente os interesses da comunidade. A filosofia política grega nos convida a refletir sobre o papel do Estado, os limites do poder e a importância da ética na vida pública. E a kalokagatia como se encaixa nesse contexto político? A busca pela beleza e bondade se limitava à esfera individual ou tinha implicações para a vida em sociedade? A kalokagatia tinha, sim, implicações para a vida política. Os gregos acreditavam que cidadãos virtuosos que cultivavam a beleza e a bondade contribuíam para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Então, a ética individual se refletia na ética social, na construção de uma comunidade mais próspera e feliz. Exatamente. E essa conexão entre ética individual e ética social é um tema que perpassa toda a filosofia grega desde Sócrates até Aristóteles. É fascinante como os gregos conseguiam conectar diferentes áreas do conhecimento da matemática, política, da ética, à arte. Mas me diz uma coisa, com tanta ênfase na razão e na lógica, será que os gregos não negligenciavam as emoções e os sentimentos? Essa é uma ótima pergunta, Fabiano. E a resposta é de jeito nenhum. Os gregos reconheciam a importância das emoções, mas buscavam compreendê-las e integrá-las de forma harmoniosa à vida racional. E para falar sobre isso, precisamos falar de um conceito fundamental na filosofia grega, a sofrosine. Sofrosine, parece que voltamos para um mundo das palavras gregas complicadas. O que significa isso? Calma, Fabiano. Sofrosine pode ser traduzido como moderação, temperança, autocontrole. É a capacidade de dominar as paixões, de agir com equilíbrio, de encontrar a justa medida entre o excesso e a falta. Entendi. Então, para os gregos não se tratava de negar as emoções, mas de educá-las, de integrá-las de forma harmoniosa à vida racional. Mas como eles conciliavam essa moderação, esse autocontrole com a busca pela felicidade, pela realização pessoal? Afinal, a felicidade não está muitas vezes associada à intensidade das emoções. Essa é uma questão crucial, Fabiano, e que nos leva ao conceito de eudaimonia, um dos pilares da ética grega. Mas para desvendarmos esse mistério da eudaimonia, vamos precisar de um pouco mais de tempo. Que gancho! Fiquei ainda mais curioso para entender essa eudaimonia grega. E para nossos ouvintes que também ficaram intrigados, não percam a última parte do nosso mergulho na filosofia grega, onde vamos desvendar os segredos da felicidade. Bem-vindos de volta à nossa imersão na filosofia grega. Nas partes anteriores, exploramos a busca pela verdade, a ética política, e até deciframos palavras complexas como kalokagatia e sofrosine. Mas como o Fabiano provocou no final da última parte, ainda falta desvendarmos um conceito fundamental à eudaimonia. É verdade. Ficamos no suspense sobre a eudaimonia grega, seria como uma receita de felicidade, um estado de êxtase permanente. A eudaimonia é muito mais profunda do que uma simples emoção passageira. Podemos traduzi-la como felicidade, mas no sentido de uma vida plena, realizada, florescente. Para os gregos, a eudaimonia não era acaso um golpe de sorte, mas o resultado de uma vida vivida em consonância com a razão e a virtude. Então, para os gregos, a felicidade não era um destino, mas uma jornada. Um caminho que se constrói através de escolhas conscientes e ações virtuosas. Exatamente. A eudaimonia não era um estado passivo, mas um processo ativo de aprimoramento, de busca por excelência em todas as áreas da vida. Lembre-se da kalokagatia, a beleza e a bondade, o corpo e a alma em harmonia. A eudaimonia era a expressão máxima desse ideal de desenvolvimento humano integral. E como alcançar essa eudaimonia? Existia uma fórmula mágica, um manual de instruções para a felicidade. Os gregos não tinham fórmulas prontas, mas sim profundo respeito pela razão e pela busca do autoconhecimento. Eles acreditavam que o ponto de partida para a eudaimonia era o famoso Nietzsche-Seuton, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo. Parece simples, mas imagino que seja um processo desafiador. O que os gregos entendiam por esse autoconhecimento. Conhecer a si mesmo para os gregos significava mergulhar nas profundezas da alma, identificar seus pontos fortes e fracos, suas paixões, seus medos, seus valores. Sócrates, por exemplo, dedicou sua vida a instigar as pessoas a esse mergulho interior, a questionar suas crenças, a confrontar suas contradições. Ele era como um terapeuta da alma, provocando as pessoas a se enxergarem com mais honestidade e clareza. E como esse autoconhecimento se conectava com o daimonia. Ao nos conhecermos profundamente, podemos identificar o que realmente nos motiva, o que nos traz satisfação autêntica, o que nos permite desenvolver nosso potencial máximo. A partir daí, podemos direcionar nossas ações, nossas escolhas em direção a uma vida mais plena, mais significativa. Então, a eudaimonia não era um estado de prazer egoísta, mas sim um florescimento que se irradiava para o mundo através de ações virtuosas da busca pelo bem comum. Exatamente. A eudaimonia individual se conectava com a justiça social, com a harmonia da comunidade de cidadãos virtuosos que cultivavam a eudaimonia, contribuíam para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Que visão inspiradora. Mas me diz uma coisa, essa busca pela eudaimonia, por uma vida plena e significativa, ainda faz sentido no mundo acelerado e complexo em que vivemos hoje? Acho que a mensagem da filosofia grega é mais relevante do que nunca. Em um mundo que nos bombardeia com informações superficiais com busca incessante por prazeres imediatos, a eudaimonia nos convida a desacelerar, a olhar para dentro, a buscar a felicidade autêntica, a construir uma vida com propósito.
É como se a filosofia grega nos oferecesse uma bússola, um mapa para navegarmos pelos labirintos da vida moderna sem perdermos de vista o que realmente importa, a busca por uma vida plena e significativa em harmonia com nós mesmos e com o mundo. Exatamente. E essa jornada em busca da eudaimonia é um processo contínuo, um aprendizado constante. Os gregos nos ensinaram que a felicidade não é um destino, mas um caminho. E nesse caminho, o mais importante é cultivar a sabedoria, a virtude, a coragem, de nos conhecermos profundamente e de vivermos de acordo com nossos valores mais autênticos. Que mensagem poderosa para encerrarmos nossa imersão na filosofia grega. Acho que essa busca pela eudaimonia é um desafio que ecoa em cada um de nós, nos convidando a construirmos uma vida mais consciente, mais significativa, mais feliz. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante, recomendo a leitura de obras clássicas como A República de Platão, Ética, a Nicômaco de Aristóteles, Meditações de Marco Aurélio. E excelentes dicas. E com essa dose de sabedoria grega, nos despedimos dos nossos ouvintes. Espero que tenham apreciado a viagem e que se sintam inspirados a continuar explorando essa filosofia temporal por conta própria. Até a próxima!